Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Estamos aqui direto de Santa Rita do Sapucaí, em mais um Monking por aí, onde a gente conta o que está acontecendo na cidade no Hacktown 2024, um evento de tecnologia, negócios e inovação muito legal aqui na cidade. Patrocínio nosso, da Movie Locadora. Você aluga equipamentos por algumas horas, dias ou por quanto tempo precisar. É tudo online, prático e rápido, direto do site para facilitar a sua vida. Siga no Instagram, Movie Locadora, M-O-V Locadora. Estamos aqui agora para falar sobre inovação e negócios, né, Léo? Isso aí. Então, eu queria primeiro que você se apresentasse. Léo já é da casa, é quase um monker. Então, eu queria que você se apresentasse para a gente começar o nosso papo. E obrigado por ter aceitado o nosso convite. Cara, eu que agradeço o convite, né? É um prazer estar aqui nesse espaço tão legal de vocês. Eu sou Léo Ferreira, hoje eu sou gerente de inovação na Faber-Castell. Sou formado em publicidade, mas fui dançando aí no mundo do design, no mundo do negócio, né? Estou já em inovação aí há mais de 10 anos. Então, falar de inovação, design, tecnologia, pessoas, faz parte do meu dia a dia. Então, é um prazer estar aqui para a gente conversar um pouquinho. Maravilha. Esse tema que deram para a gente é muito genérico. Sim, dá para falar umas 5 horas aqui de várias coisas diferentes. Inclusive não falar nada em 5 horas. Sim. Então, mas eu acho que eu vou usar a nossa diferença de idade para falar um pouco de como inovar no negócio com tecnologia. Beleza. Quando eu comecei a trabalhar em 95, meu primeiro emprego no Banco Nacional, poucos gerentes tinham computador e poucas pessoas tinham e-mail. Ao longo do tempo, a evolução foi acontecendo, a internet de verdade começou a acontecer, site, redes sociais, e ao longo da minha carreira, eu tive que me adaptar muito, mas numa velocidade média, que para mim era muito rápido, mas quando você chega no hoje, é um negócio avassalador. Sim. Vou falar um pouco, puxar um pouco da experiência da tua empresa também, porque hoje já é comum as redes sociais, a internet, todo o processo, os sistemas, a gestão de e-commerce, ou do que seja. Que tipo de desafio você vê hoje para você na Faber-Castell como área de inovação? E é legal falar um pouco do que vocês fazem lá para continuar atualizado. Legal. Eu acho bem interessante que assim, a Faber é uma marca que todo mundo conhece, né? Caso você esteja em outro planeta, a Faber-Castell é uma das principais empresas de materiais de desenho e escrita, né? A gente é muito conhecido pelos lápis de cor, né? Material para criança, volta às aulas, etc. É uma empresa de mais de 260 anos, 263 anos, então é uma empresa bicentenária que, né, fez essa sua história usando o mesmo tipo de produto, né? Então, a gente sempre foi uma empresa que, por mais que tivesse características que diriam que é uma empresa quadrada, né, entre aspas, a gente sempre teve que ter inovação na veia, porque é o que você falou, né? Ao longo da tua carreira, você foi tendo que se atualizar. Imagina uma empresa de 260 anos, quanta coisa ela não passou. Não só do ponto de vista de tecnologia, mas de mudanças geopolíticas, de cultura, comportamento, etc. Então, inovar estava na Faber, na nossa essência, pela própria sobrevivência da empresa, né? E na área de inovação na Faber hoje, o que a gente faz é criar novos negócios muito na linha de educação, não necessariamente para desenho e escrita. Porque qual que é a nossa tese, né? Qual que é a linha de raciocínio que leva para isso? O lápis, ele é uma ferramenta para colocar a criatividade para fora, né? Ele é uma ferramenta que te ajuda a colocar a criatividade para fora, né? Praticar e ser mais criativo. Só que criatividade, a gente sabe que não é só desenhar e pintar. Você pode ser extremamente criativo e não saber desenhar e pintar, não gostar de desenhar e pintar, e está tudo bem. Se a gente quer ser essa empresa que estimula a criatividade, a gente pode e deve fazer coisas além do lápis. E é justamente esse mandato que a nossa área de inovação tem para criar novos serviços que estimulem a criatividade das pessoas, que não seja vendendo mais lápis, né? Isso a gente tem a empresa Core, que vai muito bem, obrigado, a gente domina o processo, está tudo certo. Mas a nossa área de inovação cria esses novos negócios em educação. E aí a gente coloca uma outra camada, que é não só trazer novos negócios para uma empresa consolidada, e aí, né, tecnologia vem a reboque, né, de uma forma inevitável, mas quando a gente olha para a educação também, que é um mercado que, se você olhar, ele foi muito pouco disruptado nos últimos anos. Comparado à comunicação, comparado a finanças, por exemplo, a educação é mais ou menos, né, se você pegar a escola, né, a principal entidade educacional, ela é muito parecida, a escola que meu filho vai hoje é muito parecida com a que minha avó ia,
né? O que forçou um pouco a barra foi a pandemia. Exato, exatamente. Mas eu acho que terminou a pandemia, já voltou para o modelo tradicional. Voltou bastante. Ficou pouco do que evoluiu, né? Ficou. Tem algumas ferramentas ali que ajudaram algumas coisas, mas como essência pedagógica mudou muito pouco, né? E aí você olha, minha avó nasceu em, sei lá, 1905, 1910, meu filho nasceu em 2019. O mundo mudou um pouquinho nesses mais de 100 anos. A gente não pode querer que uma instituição tão importante quanto é a escola não se atualize, né, na mesma velocidade ou não esteja pronta para esse novo mundo. Então, a gente está sempre nesse olhar de tecnologia, tanto para dentro da empresa quanto para fora, né, de um novo mercado. Legal. E existem outros produtos que você estava me contando na Faber-Castell que a gente nem imagina. Conta um pouquinho disso para a gente e como surgiu uma específica ideia. Legal. Porque é bastante diferente do que os lápis. Boa. Vamos lá, acho que a gente tem dois grandes expoentes, né, da área de inovação e novos negócios. Um dele é o Programa de Aprendizagem Criativa, que a gente chama de PAC, que ele é uma aula intracurricular que a gente vende para as escolas e elas implementam para os alunos, uma aula de criatividade, né? Então, a gente sabe que na escola você tem os professores de matemática, português, ciência, história. A lógica do Programa de Aprendizagem Criativa é juntar todos esses conteúdos para que os alunos, as crianças, né, a gente aplica ali para ensino infantil, ensino fundamental, consigam cruzar esses conhecimentos e resolver problemas reais. Claro, com uma forma lúdica, para poder engajar a criança de uma forma ainda melhor, mas para que ele resolva aquilo de uma forma prática, não só colocando num papel, numa prova, né? Então, olhando para o B2B, por exemplo, a gente tem um PAC, que pode ser o Programa de Aprendizagem Criativa, que pode ser bem citado. E quando a gente olha para o B2C, pensando no consumidor final, a gente tem um produto que foi lançado há pouco mais de um mês, né? A gente está em agosto de 2024, bem no comecinho de agosto de 2024, que é o Gibbit, né? A gente vai até apresentar ele aqui no Hacktown amanhã. Um spoiler. Exato. Garoto, Não vou falar muito não, o pessoal que estiver acompanhando. Conta aí que a gente só vai ver depois. Só vai depois, então beleza. Detalhe aqui. Boa, vamos lá. Cara, o Gibbit é o seguinte, ele é uma ferramenta para ajudar alunos de ensino médio a se planejarem melhor nos seus estudos. E aí, como é que ele surgiu? Por que isso tem a ver com criatividade? Você foi na escola, eu também, né? O pessoal que está ouvindo a gente provavelmente também. A gente passou na escola como um decorador de conteúdo. Você assistia uma aula, você decorava um conteúdo de que a mitocôndria é responsável pela respiração celular, você colocava aquilo num papel, que era a tua prova de biologia, e 5 minutos depois você já tinha esquecido aquilo, que você tinha que decorar outro conteúdo sobre a Guerra do Peloponeso para a prova de história, que era dali a 2 horas. Né? Tinha que guardar a memória RAM para outra coisa. Exatamente. Só que isso é muito ruim do ponto de vista de aprendizado, né? A lógica de você entender o que está acontecendo e contextualizar aquilo é o que faz com que você aprenda a longo prazo e não só decore. Elas se complementam, mas, né, não é um aprendizado de fato. O que a gente propôs com o Gibbit foi como é que eu ajudo o aluno, né, como é que eu ajudo o aluno do ensino médio a se planejar melhor para uma prova como o Enem, que é essencial para a entrada no ensino superior, e eu ajudo ele a estudar do jeito que melhor funciona para ele. Então, você tem um estilo de estudo, eu tenho outro, né, o pessoal que está em casa tem outro. Então, como é que eu me adapto, de fato, para cada um de nós, para que o aprendizado consiga ser o melhor possível para cada um deles? E isso, na prática, já se conseguia antes com um professor particular, por exemplo, né? A escola não deixa de ser um ensino massificado, porque é o mesmo professor de biologia para uma sala de 20, 30, 40. Se você tiver condições de pagar um professor particular, você supostamente tem uma jornada um pouco mais personalizada. Só que a gente sabe que isso é caro, é inacessível, nem sempre é eficiente. Ou seja, não é democrático, né? Você tem poucas pessoas que têm acesso àquilo. O que a gente, né, quis fazer, e aí, né, dá para falar muito de tecnologia que a gente entrega valor de fato de um tempo para cá, é usando AI para isso, né? Que há 3, 4 anos a gente talvez conseguisse, mas era um esforço muito maior, né? Mas a gente trazendo inteligência artificial para esse produto, eu consigo, para cada um dos alunos, saber se você gosta mais de usar flashcard, se você gosta mais de fazer quiz, se você quer fazer simulado, se você estuda 1 hora por dia, se você estuda 10, se nessa semana você vai conseguir estudar mais ou menos, porque você tem determinada atividade, se você gosta mais de futebol ou natação, para eu te apresentar um conceito de física, por exemplo, né? Então, a lógica é que o Gibbit ele está em uma etapa de piloto hoje, né? E ele é feito em parceria com a Jovem Gênios, que é uma startup investida no nosso fundo de CVC. E a lógica do Gibbit é essa, né? Como é que eu ajudo o aluno a explicar melhor para ele, para que ele entenda e tenha aquilo como repertório, de fato, na sua vida, e não só como decoreba para jogar num papel.
E aí, o que é que isso tem a ver com criatividade? Criatividade tem totalmente a ver com repertório. Se você não tem repertório... Adoro essa frase. Se você não tem repertório, você não tem como ser criativo, porque você não consegue conectar as coisas, né? Então, a nossa linha de raciocínio é como é que eu crio, ajudo a pessoa a ter mais repertório com mais conhecimento, para que ela consiga ser mais criativa ao longo da vida. Então, esse é o Gibit, que foi lançado agora em julho de 2024, né, em parceria com a Jovem Gênios, que a gente vai apresentar aqui oficialmente no Hacktown esse ano. Eu tenho déficit de atenção, né? Certo. Então, eu sempre tive muita dificuldade de estudar, de sentar para fazer um texto longo. Até hoje eu tenho. Esse tipo de ferramenta, eu imagino que encante mais quem tem esse desafio que eu tenho, porque você vai me entregar assuntos e conteúdos que eu gosto. Isso. Isso vai me gerar interesse e eu vou querer estar interagindo com aquilo, vou estar aprendendo automaticamente e retendo o conteúdo. Muito legal. Valeu. Depois eu quero conhecer a ferramenta, porque Talvez seja interessante também com esse viés de trabalho. Certo. É futuro, um possível caminho, né? Exatamente. E aí entra muito do que a gente está falando aqui de gestão e tecnologia para gestão, né? Eu acho que através de uma ideia embrionária que vai mudar muita gente a longo prazo, que é a questão de, na educação de base, você ensinando a pessoa a estudar, a reter conteúdo, ter repertório, pode ser uma ferramenta legal também no futuro. Talvez. A gente tem mapeado várias possíveis oportunidades, né? Hoje a gente está focado bastante no Enem, né, como grande prova ali de preparação, olhando para o mercado brasileiro, quem está ali no ensino médio. Mas tem várias outras aplicações, não só pensando em estudo acadêmico para provas, mas em outras aplicações também, né? Por enquanto, a gente está validando essa tese do ensino médio para, quem sabe, no futuro a gente expandir isso para outros mercados. Legal. Tem algum outro case de fora da Faber-Castell de gestão, tecnologia, alguma coisa que você tenha visto até para montar o projeto que você está montando, que você acha legal dividir? Cara, vamos lá. A gente opera de uma forma bem independente, né? Então, a gente está muito mais olhando para o mercado do que para dentro da Faber. E essa dor veio conversando direto com os alunos do ensino médio, né? Então, a gente tenta a gente tenta se pautar pelo usuário, porque no fim das contas é para ele que a gente está fazendo isso tudo, porque a tecnologia, seja ela AI ou qualquer outra, ela é servente a um negócio que é servente ao cliente, né? Então, no caso de, por exemplo, foi totalmente vindo de mercado. Até porque, como a gente falou, né, o nosso tipo de produto principal, ele é muito específico, ele é um produto físico, ele é para desenho, escrita, por mais que o aluno, né, o usuário do Gibit também possa ser cliente do produto físico, Faber principal, não foi dali que surgiu, né? Ele veio, de fato, olhando para o mercado, analisando teses globais de tendência de estudo, da hiperpersonalização, de fato, que agora é viável, né? Não só com a vinda da AI generativa, mas com o amadurecimento da inteligência artificial de uma forma geral. Muito bom. A gente estava conversando aqui sobre filho, né? Como é que é o laboratório em casa? Porque o seu está com 5, né? Meu filho vai fazer 5 anos esse ano. Então, os meus estão saindo de casa. Os meus têm 24 e 20. Então, estão terminando os estudos. Mas eu usava muito os meus filhos para ser um laboratório em casa. Então, o que os jovens estão fazendo, qual é o comportamento. Eu chamava a galera para minha casa, os amigos deles, para ir ver como funciona, qual é o assunto, né? Porque eu trabalho com comunicação, preciso de repertório, eu queria com certeza o público-alvo ali. Já funciona para você? Teu filho, como você interage com ele, o que você traz da Faber-Castell, o que você traz da vida. Cara, o que você leva, né? Sem dúvida nenhuma. Acho que eu comecei a trabalhar na Faber, meu filho tinha 2 meses de vida. Então, era um bebezinho ainda, né, que estava chegando. Mas hoje ele já tem quase 5 anos, já tem gostos, né, já tem coisa que ele não está afim, ele já argumenta, já explica, já conversa. Então, é muito legal ver pela perspectiva dele, porque, claro, eu já tinha outras crianças na família, mas nunca tinha interagido tão de perto. E é muito massa ver como a perspectiva dele é diferente da minha ou da minha esposa, por exemplo. Então, a gente, por trabalhar com educação, né, tá mais próximo do mercado de educação, a gente está mais próximo, acaba naturalmente um pouco mais próximo, envolvido com isso. Minha mãe foi professora a vida inteira também, né, apesar de ser de matemática, que talvez seja um negócio que muita gente acha pouco criativo, ela é daquelas que pensa 1 zilhão de coisas para como explicar e tal. Então, a gente tem uma interação muito legal com ele. E ele ainda é pequenininho, né? Então ainda não tem tanto essas interações de chamar os amigos para casa, né? Ou muito além disso. Mas, cara, é uma experiência riquíssima, assim, que me faz rever, né? Ou reperceber como eu interajo com as pessoas ou como eu vejo as coisas também. Porque ele está chegando totalmente com a folha em branco.
né? Cara, quem já interagiu com uma criança de 5 anos sabe que eles estão, cara, pensando o tempo todo, Captando tudo pode ser tudo, né? Por que tem que ser desse jeito? Várias vezes eu falo alguma coisa, pode fazer isso, não pode fazer isso. Aí ele só vira para mim e fala, por quê? E aí me quebra as pernas porque eu não sei explicar. Isso aumenta um processo na nossa cabeça infinito. Eu acho que eu deveria ir para terapia depois que ele me faz um porquê. Porque, né, eu fico assim... Eu já cheguei para ele e falei, filho, eu não sei. Agora eu não consigo te dar uma explicação. Quando eu chegar em casa, eu vou pensar e te falo. Mas agora eu não sei dizer. Então ele faz a gente se questionar muito, né? E é isso, eu fico positivamente ansioso em acompanhar esse crescimento dele. Para quando hoje ele está com 5, daqui a 15 anos, quando tiver a idade do teu mais novo, da tua mais nova, como é que vai ser o mundo? Como é que ele vai interagir? Naturalmente vai ser muito diferente do nosso, né? Mas, cara, a realidade para ele é completamente diferente. E eu fico curioso também como é que eu, como pai, né, de uma geração anterior, vou me adaptar a isso. Naturalmente, por trabalhar com inovação, por estar próximo da educação, eu acredito que, eu posso estar completamente enganado, que eu vou ter um pouco mais de facilidade para acompanhar ele e até provocar ele para algumas coisas. Mas não sei. Cara, 15 anos hoje é uma infinidade de tempo para frente. É muito difícil a gente prever alguma coisa, mas cara, é bem empolgante, bem empolgante. A gente também é um papel em branco. Sim. Você é um pai num papel em branco. Exato. Também. E eu falo isso para minha esposa, né? Eu nunca fui pai de uma criança de 5 anos. Eu já fui de 4 anos, de 3 e 2. Mas de 5 nunca fui, nunca de 6. Então é isso, a gente é uma folha que está sempre sendo preenchida, né? Verdade. E olhando para frente, assim, o Léo, o que você vê de tendência, de novidade, de coisas que você está acompanhando hoje? Vamos lá. É uma coisa que não é do meu mercado diretamente, mas a parte de saúde, acho que é um segmento que vai evoluir absurdamente, não só com o modelo de negócio em si, né, por todas as críticas de modelos insustentáveis que a gente tem na indústria, mas de produção de novas coisas, então de proteínas alternativas, por exemplo, né, de outros tipos de alimentos que vão ajudar a gente a ser mais saudável. Eu estava ouvindo um podcast um dia desse, que ele falava o seguinte: exercício é contra a evolução humana. O nosso corpo não foi feito para fazer exercício por lazer. Meu corpo não foi feito para correr uma maratona porque eu estou afim, num domingo de manhã em São Paulo. Ele foi feito para eu subir numa árvore e pegar um fruto. Ele foi feito para eu correr atrás de um animal e pegar uma carne para me alimentar. Mas ele não foi feito para eu ir para a academia e ficar levantando supino até ficar fortão. Então, eu acho que essa percepção de saúde e exercício eu acho que vai mudar bastante nos próximos anos. E eu acho que isso vai revolucionar não só como a gente encara a indústria de exercício, mas é de saúde também. Né? Hoje a gente vai muito para médico, por exemplo, quando você está doente. Né? Pelo menos na nossa cultura hoje brasileira, estou doente, vou no médico, me dá um remédio e eu vou ficar bom. Acabou. Mas se fosse o contrário? E se eu pagasse um médico todo mês, enquanto eu estou saudável, e eu deixasse de pagar ele quando eu fico doente? Porque a gente falhou em cuidar da minha saúde. Verdade. Porque é outra lógica. É o papel dos dois, né? É o papel dos dois, exatamente. Ele tem o conhecimento técnico e eu tenho total interesse porque eu deveria querer cuidar da minha saúde por vários motivos. Né? Então, não sei se a gente vai chegar nesse ponto de eu ter uma assinatura de um médico e não pagar quando eu ficar doente, nunca saberemos. Um dia saberemos, talvez. Mas, cara, eu acho que vai ser os próximos anos vão forçar a gente muito a reperceber, né, e reinterpretar como é que a gente olha para a saúde. Ontem encontrei o Léo na rua e eu estava indo para uma palestra, ele estava indo para outra sobre necromaquiagem. Necromaquiagem. É um negócio tão novo para mim que eu tenho dificuldade Também. de juntar as duas palavras. Exato. E aí a palestra que eu estava não estava tão boa, e aí eu voltei para assistir lá com o Léo. É um negócio novo, né? Você tem agora as DefTechs, que eu nem tinha escutado falar do termo. Aprendi também, vou me aprofundar. Eu convidei as meninas para vir aqui hoje. Massa, excelente. Esse vai ser um papo. Quem não viu ainda, né, já tiver lançado, assistam, porque, cara, muito legal o projeto delas. Sim, tem um projeto ali de mão 3D, que fala sobre como fazer uma mão 3D para os alunos de medicina estudarem, que é muito legal, estou dando spoiler aqui já. E depois as tecnologias para você, ao morrer, antes do enterro, você ser o mais parecido possível do que quanto a família gostaria. E aí tem 1000 tecnologias e 1000 formas de fazer, a gente vai ter isso aqui daqui a pouco. Mas é legal, você trouxe uma reflexão aqui para mim de caminhos que eu também não estou acostumado a buscar. Exato, exatamente. Legal. Estamos caminhando para o final. Legal.
Queria saber se você tem alguma mensagem para o mercado, para os amigos, para você, para mim. Boa. E suas considerações para a galera. Pô, cara, de novo, obrigado pelo convite. A gente fala muito sobre tecnologia, né? É muito legal, é muito sexy falar do novo GPT, ou do novo Gemini, ou qualquer outra coisa, ou qualquer tecnologia que venha daqui para frente, como vão vir zilhões. Vai ter uma hora que a gente nem vai lembrar que a generativa existe, né? Do mesmo jeito que hoje a gente quase não fala de cloud, ou internet, ou qualquer outra coisa do tipo. Né? Mas acho que é importante a gente sempre lembrar que a tecnologia ela está ali para servir alguém. Né? Tudo que a gente está criando, tudo que as empresas criam, tudo que os pesquisadores criam, eles têm que ter uma aplicação final. Ele sozinho não é nada. Né? Então, eu vim da área de design e o design fala muito disso. Né? Para quem que eu estou servindo? Qual é a dor que eu estou resolvendo daquela pessoa? Porque eu posso resolver isso de várias formas. Né? Esse papo, né, que espero que o pessoal assista aí da necromaquiagem, fala muito disso. Eu preciso resolver um problema do aluno lá da Santa Casa. Eu tenho zilhões de formas, algumas mais caras, outras mais baratas, outras resolvem mais, resolvem menos. Então, como é que eu uso o que eu tenho à disposição, aquela minha caixa de ferramentas, para resolver aquilo no final? Mas o final é o mais importante. Né? É como que a gente reage a esse mundo que está mudando o tempo todo. Né? Hoje a gente está aqui no Hacktown 24, ano que vem a gente vai estar aqui de novo, vão ter sido lançadas... Depois de vários eventos. Depois de vários eventos. Outras coisas vão ter sido lançadas, vão fazer a gente questionar talvez algumas coisas que a gente esteja falando aqui, e está tudo bem, porque é isso, a tecnologia, as coisas novas, elas vão vir ad eterno. Enquanto o mundo for mundo, vai vir coisas novas. Mas como é que a gente repensa e revê o nosso contexto e o que é que a gente quer resolver de fato? Porque o que vai ser utilizado, na minha interpretação, é de menos. Se é generativo ou não, ou qualquer outro termo que a gente queira usar. É o fim, o detalhe. Não o meio. Exato, exatamente. Legal. Obrigado, Léo. Sempre bom estar contigo. Sempre bom trocar ideia contigo. Estamos terminando aqui mais um episódio do Monking por aí. Hacktown 2024, direto de Santa Rita do Sapucaí, aqui de um coreto. Depois eu vou fazer um vídeo sobre o coreto. Um patrocínio de Movie Locadora. Você pode alugar seu equipamento audiovisual por dias, meses ou por quanto tempo você quiser. As vendas são feitas, você pode se conectar online por todos os canais e segue a gente no Instagram, @movielocadora, MOV Locadora. E obrigado pela audiência. Até a próxima. Valeu, Léo. Obrigado. Abraço. Valeu. Tchau.